Corinthians e Novo Horizontino se enfrentam nesta segunda às 9h30 da noite em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Como o Corinthians terá pouco prazo aí para treinar e não terá um intervalo longo de jogos, pois venceu o time do Noroeste neste sábado e nesta segunda-feira já tem jogo aí pelo Paulistão, a ideia do técnico Ramon Dias é poupar a maioria dos jogadores nesse confronto aí contra o time do Novo Horizontino, visando o clássico contra o Palmeiras que ocorrerá na quinta-feira. Então a ideia é colocar um time bastante alternativo e o único jogador titular que pode aparecer no time principal entre os 11 pode ser o Yuri Alberto, que na última partida onde o time foi totalmente titular, ele ficou no banco de reserva e foi poupado e só entrou no segundo tempo. A ideia do técnico Ramon Dias é ter o time bastante descansado e bastante aí forte aí fisicamente para enfrentar o Palmeiras no clássico, um duelo que será bastante difícil, já que será no Allianz Parque. O Corinthians aí tem uma seca bastante grande quando atua no campo do Palmeiras. Mas nesse confronto contra o Novo Horizontino, a ideia é uma provável escalação do Corinthians para essa partida. Tem o goleiro Hugo Souza no gol. As laterais aí devem ser formadas pelo Hugo, lateral esquerdo, e a lateral direita deve jogar um jogador da base, o João Vitor Jacaré, um jogador que estava no Copinha, mas também não vinha sendo titular na Copinha, já que o titular era o Gabriel Caipira. Deve ser a lateral direita o João Vitor Jacaré e a lateral esquerda e o Hugo. A zaga deve ser a mesma zaga que enfrentou a Ponte Preta e que foi muito bem naquela ocasião, que é o João Pedro Uchoca e o Félix Torres, dois zagueiros que entrosaram bastante bem naquele jogo que foi marcado pelas condições do gramado contra a Ponte Preta. Vamos ver se eles conseguem aí jogar novamente bem essa partida. Já o meio de campo do Corinthians nesse confronto contra o Novo Horizontino deve ser um meio de campo totalmente alternativo. O volante principal aí do Losango, do Ramon Dias, é o José Martins. Os dois volantes, as duas vértices em um pouco mais à frente, deve ser formado pelo Alex Santana. Esse sim tem figurado um pouco mais aí entre os titulares, já fez algumas partidas com o time titular nesse início de Paulistão. E o outro volante deve ser o Rian. Armando o jogo não deve ser o Igor Coronado, mesmo ele não sendo um titular, pois o titular é o nosso Rodrigo Garro e o Igor Coronado tem substituído o Rodrigo Garro, em tese é reserva o Igor Coronado, mas nessa partida também ele deve ser poupado, pois o Garro ainda não deve estar apto para atuar no clássico e o Igor Coronado deve fazer essa função de titular e de camisa 10. Então, quem deve ganhar uma chance aí nesse confronto contra o Novo Horizontino deve ser o meio-campista da base, Luiz Eduardo. Ele que foi o camisa 10 do Corinthians na Copinha, começou a ter muito bem a competição, mas na fase oitavas de finais aí para frente ele perdeu um pouco de espaço. Era um jogador bastante criativo, mas que na Copinha o treinador optou por colocar ele no banco de reservas nas fases mais finais. E já na última partida contra o Noroeste ele conseguiu ganhar sua chance, jogou alguns minutos, demonstrou que é um jogador que não se esconde do jogo, pois buscou a maioria das jogadas aí no segundo tempo. Na partida, na hora que ele entrou, ele conseguiu dar um dinamismo, fez alguns passes, aí tocou bastante na bola, mostrou que é um jogador que gosta de ter o jogo para si. Então vamos ter uma boa opinião já nessa partida contra o Novo Horizontino, se o Luiz Eduardo, o menino aí da Copinha, é um bom jogador e se pode ou não ser útil aí no esquema do Ramon Dias e se pode ser um jogador aí para ser fixo no elenco principal. Já o ataque, como disse anteriormente, o Iroberto é um jogador que tem boa probabilidade aí de ser titular, pois ele foi poupado aí a maior parte no último jogo e deve formar um ataque aí com o Héctor Hernandes ou com o Pedro Raul. O Pedro Raul, na minha visão, aí briga com o Iroberto para ser titular nessa partida, já que ele não tem sido relacionado nem tem ficado aí à disposição nos últimos jogos. Então a tendência é que jogue aí o Héctor Hernandes, o Yuri Alberto ou o Pedro Raul. Esses três aí brigando por duas vagas, mas na minha visão, o time do Corinthians deve ser composto pelo Yuri Alberto e o Pedro Raul, pois o Pedro Raul não tem jogado, então caberia aí uma boa oportunidade para ele começar o jogo e ganhar alguns minutos. Então, né, essa é a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Novo Horizontino na 7ª rodada do Campeonato Paulista.
Bom, pessoal, já deixa aí nos comentários o que você achou dessa provável escalação e o que você espera do Timão nesse confronto contra o Novo Horizontino. Vou ficando por aqui, fiel, valeu e até os próximos vídeos.